Auto Acadêmico na Automec 2025 e agora aqui no stand da NTN, um dos maiores fabricantes de rolamentos do mundo, altíssima qualidade e tecnologia. Estou aqui com o Rafael para conversar com ele a respeito de um assunto muito polêmico que ocorre dentro das oficinas: os procedimentos de desmontagem e remontagem de rolamentos, seja em cubos de roda, seja em outros componentes dos conjuntos automotivos. Todo mundo sabe que desmontagem incorreta gera a inutilização do conjunto posteriormente. Rafael, me explica melhor isso. O que acontece quando um conjunto é desmontado de forma incorreta? Professor, o senhor está correto na análise de caso, né? E normalmente a vida útil do rolamento depende dos corretos procedimentos de montagem do rolamento. O rolamento é um elemento de máquina que ele é superdimensionado para a aplicação do carro, porém, ele só tem a durabilidade que ele deveria ter se ele for montado corretamente. Na aplicação das forças da montagem do rolamento é que se faz esse grande diferencial. O uso de ferramentas como martelo, talhadeira, esmerilhadeira, isso é tudo incorreto, pessoal. E a gente vai mostrar para vocês o que seria, então, o recomendado como um procedimento correto de montagem de rolamentos. Perfeito. Você acabou de dizer, você usou a palavra montagem. Montagem. Mas a desmontagem do componente usado, do componente danificado, se não feita de maneira correta, inviabiliza a montagem do novo componente, é isso mesmo? Exatamente. Além de você preservar os assentos, a desmontagem ela antecede ou ela precede uma montagem, né? Então é extremamente importante que a gente conserve esses assentos para a correta instalação do rolamento. A gente vai desmontar, não vai destruir. Então é importante a gente pensar, né, no assento correto para receber o rolamento novo. Não adianta um rolamento novo num assento destruído. O conjunto não vai funcionar direito. Não vai funcionar direito. E o rolamento não vai ter a durabilidade que ele deveria ter. Uma montadeira, ela recebe peças novas, né, na montagem. E é por isso que o rolamento dura bastante tempo. Mas a gente não observa exatamente esse mesmo efeito quando é feito numa oficina por pessoas não despreparadas, mas que de repente não conhecem o procedimento. A gente veio hoje aqui justamente para mostrar esse procedimento para vocês. E o uso também correto das ferramentas adequadas. Exato, a ferramenta é o que faz o mecânico fazer o trabalho correto e em menos tempo. Rafael, por favor, me demonstra como fazer corretamente uma substituição de rolamento. Legal. Professor, aqui a gente tem então um conjunto de roda, tá, do Logan, por exemplo, tá? Então um carro popular que usa um rolamento de geração 1 ou geração 0 que a gente fala. Rolamento extremamente fácil de você montar e desmontar, desde que você tenha as ferramentas corretas, tá? Professor, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, vai ser desmontar o cubo de roda, tá? Para esse caso aqui, pessoal, a gente vai fazer uma demonstração de um conjunto de ferramentas aqui da nossa linha industrial, tá? Então, mais como demonstração, a gente vai fazer esse tipo de desmontagem. Aqui a gente tem um conjunto de cunhas, né? Com o auxílio aqui de um extrator hidráulico, então, simulando uma prensa hidráulica que grande parte do pessoal automotivo aí tem nas oficinas, tá? Então, a gente vai usar esse dispositivo aqui para remover o cubo de roda, que é o primeiro passo aqui, né? Então, da nossa demonstração aqui, tá? Então eu vou desmontar a ferramenta aqui, tá? E eu vou colocar esse conjunto aqui por trás aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui. Então, eu vou aplicar uma força no lugar correto aqui para impulsionar o cubo de roda para frente, tá? Então eu vou apertar esse parafuso aqui, aplicar a força, pessoal, no lugar correto, né? Para fazer o trabalho que a gente precisa, que é remover esse cubo de roda aqui. Vou usar uma ferramenta aqui para a gente fazer um pré-aperto. A gente vai montar esse quadro aqui com uma prensa hidráulica aqui. Nesse caso aqui a gente está usando uma prensa de 4 toneladas, né? Que é muito mais do que se precisa para tirar esse conjunto aqui, tá? Então eu vou colocar esse quadro posicionado aqui na parte de trás.
Pessoal, aqui agora então eu tenho o cubo de roda, né? E a gente percebe aqui um pedaço do rolamento aqui dentro. Então agora com essa mesma ferramenta eu vou remover essa parte. Grande parte dos mecânicos, né, nessa hora, o que eles fazem? Eles tentam com uma lixadeira aqui desgastar bastante essa peça aqui, para depois no final dar uma pancada com uma talhadeira e remover o pedaço do rolamento. Isso daí pode danificar o cubo de roda. Então a ferramenta te ajuda justamente nessa situação, professor. Porque aqui a gente vai aplicar força no lugar certo, tá? Então a gente vai colocar aqui nessa posição aqui na mesa, tá? Vou usar a mesma ferramenta aqui, ó, apoiando a parte de baixo do anel do rolamento, tá? Que é onde a gente precisa realmente fazer a força. Mais uma vez a gente vai dar um aperto leve aqui. Não precisa exagerar também no aperto, tá? Montar de novo o quadro aqui. Colocar para mostrar para vocês. Pronto. Já removeu o rolamento. Esse é o trabalho que normalmente se faz, tá? Aqui, nessa hora aqui, a gente tem que fazer uma inspeção no cubo de roda. Qualquer marquinha, trincado, amassado ou até batida nessa peça aqui, a gente tem que condenar, tá? É extremamente importante que você tenha essa autonomia de você condenar uma peça, um assento que não esteja em condições de fazer uma montagem, tá? Agora eu vou tirar esse conjunto para cá, para mostrar para vocês como que se usa, então, agora para a gente tirar o pedaço do rolamento que ainda está aqui dentro da manga de eixo, tá? Eu tenho uma ferramenta aqui que eu consigo tirar o anel elástico que está aqui dentro, tá? Extremamente fácil para você também remover. Com essa ferramenta aqui, a gente vai posicionar as duas pontas aqui, ó, da ferramenta e fechar o conjunto aqui, ó, para remover o anel elástico, sem fazer força, sem fazer nenhum tipo de perigo aqui, né? Que trata-se de uma mola, um aço-mola, né? Então, o manuseio disso daqui é extremamente perigoso, né? Tem que ser feito com bastante cuidado, tá? E sem usar a força da minha mão também, para ficar apertando um alicate, né, professor? Removi o anel elástico, agora eu vou remover o rolamento daqui de dentro, tá? Vou pegar o outro lado dele aqui, ó, para deixar ele montadinho aqui, só para me auxiliar, tá? Esse rolamento, pessoal, a gente jogaria fora, né? Então, o rolamento que é usado, a gente descartaria esse rolamento, tá? Então, ele vai ficar aqui, a gente vai montar com ele aqui de meio, com uma ferramenta didática, tá? Para mostrar, então, o procedimento de montagem. Agora, a gente vai usar a ferramenta. A grande sacada dessa ferramenta aqui, professor, é que a gente consegue fazer a manutenção sem desmontar essa peça do carro, preservando a geometria de alinhamento do carro do cliente e diminuindo o tempo, porque uma vez que eu tenho que desmontar essa peça, levar para uma prensa, depois voltar com essa peça aqui, a gente demora um certo tempo. Nesse caso aqui, a ferramenta nos ajuda a ficar mais ágil, tornar mais ágil esse trabalho. Mas eu notei que você utilizou uma ferramenta para sacar o cubo que provavelmente, com a manga montada no carro, eu não teria espaço. Exato. Existe uma outra ferramenta que me permita sacar o cubo com a manga montada no veículo? Existe sim, dentro da nossa linha de ferramentas da NTN SNR, a gente tem essa ferramenta, tá? Por conta de uma ocasião da feira e um lançamento dessa ferramenta, a gente não trouxe, seria um outro conjunto, tá? Perfeito. Que não pertence a esse conjunto aqui, que então a gente tem para sacar o cubo também no lugar. Ou seja, este conjunto aqui é para se trabalhar em bancada. Exato, perfeito. A simulação aqui seria o veículo no carro. Exato. Este conjunto não se aplica. Não se aplica. Eu teria que usar um outro conjunto para sacar o cubo e agora sim, para sacar o resto do rolamento, Esse conjunto. com a manga no lugar, eu uso esse conjunto aqui. Agora eu te faço uma pergunta. Antes da gente começar a montagem, o que é que eu tenho que examinar
nesta peça para poder afirmar sim, eu posso reutilizá-la, não, eu não posso mais reutilizar. Legal. Muito boa a sua pergunta, professor, porque eu tenho certeza que muitos colegas mecânicos, né, acabam cometendo esse deslize, né, na hora de fazer pula essa etapa. A gente tem que fazer uma verificação minuciosa do assento do rolamento. Ele tem que estar em condições, porque é aqui onde o rolamento vai receber, então, né, uma parte dessa força que é distribuída entre as 4 rodas do carro. Nessa superfície não pode ter arranhão, não pode ter nenhuma trinca, a superfície tem que estar íntegra, lisa e principalmente não pode ter nenhuma marca de batida. Então, normalmente, né, se observa algumas marcas de sacar, de puxar, de empurrar, às vezes até marca de lixadeira nessa região aqui, que é muito sensível, é o assento do rolamento, né? Então ela tem que estar perfeita. E principalmente a circularidade, tá? A circularidade a gente só consegue fazer essa medição com o uso de um micrômetro. Um micrômetro, você medir em 3 ou até em 4 pontos, você tem a garantia de que ela está circular, né? Está adequada para receber um novo rolamento. Ou seja, se tiver ovalizado, Tem que condenar. tem uma tolerância? Não tem tolerância. A tolerância é 0 desde que você queira um rolamento, né, em condições para rodar pelo menos 600 mil quilômetros, que é o que se espera de um rolamento de roda. Vamos seguir agora com o procedimento de desmontagem, que ainda não terminou. Ainda não terminou, professor. A gente tem uma metade do rolamento ainda aqui dentro do cubo de roda, tá? Que não pode ser tirado de qualquer jeito. Também não. Também tem procedimento de, principalmente, aplicação de força no lugar certo. E aí, o uso da ferramenta se faz necessário justamente para você evitar acontecer qualquer dano na peça onde você vai montar de novo, tá? Então é extremamente importante a gente preservar a manga de eixo, né? Porque é ela que vai receber o rolamento novo, tá? Então vamos lá. Falando agora dessa parte, então a gente já removeu o anel de trava que estava aqui, liberamos então a saída do rolamento. Como que a gente vai proceder agora? A gente vai selecionar um desses apoios aqui de acordo com o diâmetro externo do rolamento, tá? Então ele tem que apoiar os 2 anéis. Vocês podem ver que tem 2 diâmetros diferentes aqui, um diâmetro interno e um diâmetro externo, tá? Então eu vou ter que aplicar essa bolachinha aqui na parte de trás, de modo que ele não vai interferir no diâmetro interno do rolamento e também vai empurrar o diâmetro externo, tá? Ele vai apoiar o diâmetro externo, que é onde tem a interferência, professor, onde ele entra apertado aqui, no caso no diâmetro externo, tá? Então nós vamos colocar essa bolacha aqui, nós vamos pegar esse parafuso aqui, que é um parafuso de tensão, tá? Então a gente vai usar esse parafuso aqui como um tensionador para remover o rolamento, então, dentro da manga de eixo, tá? Então eu vou liberar um pouquinho da porca aqui, porque eu já conheço essa ferramenta, né? Então eu vou sobrar aqui um pedacinho de rosca aqui para eu poder fazer a demonstração, tá? Eu vou desmontar, só agilizar o processo aqui para ir mais rápido. Vou montar ela aqui por trás, ok? Beleza, ó. Encostei ela aqui atrás, ok? Vou colocar essa peça aqui, ó, que ela é maior do que o diâmetro externo do rolamento aqui na frente. Ela tem esse, professor, ela tem esse canal aqui, ó, para a gente acompanhar a saída do rolamento, tá? Então, como se tivesse o olho de raio-x olhando aqui por dentro, tá? Vou montar ela nessa posição aqui para a gente acompanhar a saída do rolamento. Ela vai posicionar, então, aqui, ó, na parte externa do cubo, tá? A gente vai pegar essa outra, vou deixar ela aqui, ó. A gente vai pegar essa outra peça aqui, vamos montar aqui. E também tem uma arruela para nos auxiliar aqui. E a nossa porca aqui, ó. A contraporca, na verdade, né? Que ela vai fazer esse conjunto aqui. Um ponto fixo aqui para rotação, né, e liberação do rolamento. Vou montar a janelinha aqui, ó, para a gente poder acompanhar a saída, então, do rolamento, tá?
Importante a gente ver, professor, que a ferramenta, na hora que a gente começa a tracionar aqui, ela já alinha todo o conjunto aqui, favorecendo então a saída do rolamento sem maiores esforços, tá? A gente vai vir aqui com essa chave, vamos colocar ela para cá, vamos pegar uma outra chave aqui, ó, e aí a gente vai começar a proceder a força no local correto. Então, começando a rosquear aqui, a gente vai acompanhar o rolamento saindo por aqui, ó. Que isso? A pneumática não pode. A pneumática pode. Por que eu não estou usando a pneumática aqui? Porque, primeiro, que ela dá muito tranco aqui, né? No caso, eu tenho uma elétrica aqui. Mas eu teria que ter um bit aqui de impacto, tá? Esse aqui não é de impacto, ele estraga a porca. Não seria o ideal aqui, ó. Perceba que ele faz bastante tranco, né? Já atingiu a profundidade. Já tá bem próximo aqui, ó. Eita, agora soltou. Aí já não vai mais. Exatamente, soquete longo e o soquete de impacto. Mas essa rosca fina aí, o eixo aí, É uma rosca fina, né? Porque é um equipamento de extração, né? Ele não pode ser uma rosca grossa. pra você ficar nos carros que nunca foi mexido aí. Ainda assim, você vai fazer menos esforço. Pelo amor de Deus. Isso aqui sai, daí você pega esse pó normalmente delas. Mas. Não, é isso, cara. Ai. Pronto, Saiu. saiu. Aqui a gente já tem então o conjunto do rolamento aqui desmontado, ok? Extração feita. Extração feita, professor. Nesse caso aqui, então, a gente já tem grande parte do trabalho feito, né? Então, agora nós vamos fazer mais uma análise, então, das superfícies, né? Novamente, para a gente poder fazer, então, né, a colocação do novo rolamento, ok? Vou só dar uma adiantada no processo. Porque a gente vai usar agora, de novo, a mesma ferramenta, então, para poder fazer... É para prensar. Exatamente, professor. Professor, tem mais uma etapa que é extremamente importante agora, na hora da gente montar o rolamento, tá? Esse rolamento, ele pode vir, normalmente, de uma autopeça, né? E é importante, quando esse rolamento chegar na oficina, que o nosso colega reparador, ele tenha essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é importante para ele verificar o estado do encoder, tá? Antigamente, né, existia a roda fônica, professor. A roda fônica era uma engrenagem, né, que era colocada no eixo, né? E tinha um sensor ali em cima, ela lia o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Isso daí, ele trazia informações, né, para o carro. Isso daí em baixa velocidade, no anda e para, ele tornava o sistema bastante... com pouca precisão, tá? Aí veio a NTN e desenvolveu a vedação já com um encoder integrado na vedação. Hoje a gente tem um sistema de ímãs instalados na própria vedação do rolamento, que é elas que fazem então a interpretação da velocidade, de uma frenagem de emergência, tá? Então aqui dentro desse rolamento aqui agora então na vedação, professor, aqui eu tenho um conjunto de ímãs, tá? Então é importante que esse conjunto de ímãs estejam em funcionamento. Eu consigo checar o funcionamento desses ímãs com essa ferramenta aqui. Então, por procedimento, a gente deve sempre observar o estado do rolamento assim que chega na hora da montagem, tá? A gente encosta essa ferramenta aqui, ó,
E cada risquinho desse daqui, professor, é um polo positivo e um polo negativo, tá? É isso daqui que é a central eletrônica do carro, transforma em velocidade, controla o GPS. Nos carros mais modernos, controla controle de tração, tá? Então, hoje em dia, as montadoras, elas usam muita informação que está dentro do rolamento aqui para melhorar a eletrônica do carro, tá? Então, é extremamente importante que a gente tome cuidado com essa parte aqui. Uma ponta de chave de fenda imantada, se encostar aqui, ele queima esse circuito, tá? Aqueles ímãs que vocês usam, né, para colocar parafuso no elevador, né, tem aquela bandejinha com os ímãs. Se você colocar o rolamento ali em cima, ele também danifica esse conjunto. Então você tem que tomar bastante cuidado aqui, então, na hora de você analisar e ver se esse lado aqui, primeiro, tem um ABS desse lado, né? Então, muitas vezes é necessário para você ver o lado que está o ABS, né? E montar ele na posição correta aqui. Não pode montar invertido, né? Se você montar invertido, perdeu o rolamento também, tá? Que aí vai separar os dois anéis aqui. Uma vez o anel separado, não pode montar novamente, tá? Então, a gente tem que ver na manga de eixo aonde está o sensor, aonde vai o sensor, e apontar esse rolamento do lado do ABS aonde vai o sensor. Então, a gente começa posicionando o rolamento. O rolamento ele tem lado para ser montado. Verifiquei o lado onde vai entrar o ABS. Então, o sensor vai apontado para o lado do sensor ABS aqui, ok? Beleza? Então, a gente vai posicionar o rolamento aqui e agora a gente vai inverter o parafuso da força. Agora, a gente vai empurrar o rolamento para dentro do assento, tá? Então, nesse momento aqui, eu também venho com um lubrificante aqui, né? Uma dracha para quê? Para evitar a corrosão de contato. A corrosão de contato é quando se tem ar e metal, tá? Então, no caso, o ar, para não estar perto do metal, a graxa vai ocupar o espaço, tá? Então, passar um lubrificante aqui ajuda a, primeiro, deslizar o rolamento, né? Numa superfície mais apertada e também evitar que o ar venha a ficar do lado, né? Ou encostado aqui nesse aço para evitar a corrosão de contato, né? Então, evitar de quando for desmontar o rolamento, ele ficar travadão, né? Ele ficar bem apertado ali, você não ter condições de você desmontar, ok? Isso são boas práticas de montagem na hora que você vai fazer a manutenção do carro do seu cliente, ok? Então, posicionar o rolamento, né, do lado certo. A gente vai pegar agora um outro conjunto aqui, que ele vai pegar no diâmetro externo do rolamento. Não é esse aqui, mas do outro lado, ok? Beleza? Então a gente vai usar essa peça aqui então para empurrar o rolamento, ok? Então a gente vai colocar, agora vou puxar um pouquinho da porca aqui, até para deixar um pouquinho mais rápido, vamos fazer isso aqui. A gente vai posicionar dessa maneira, ok? Vamos colocar esse conjunto agora, já pode ser o menor aqui, para dar mais precisão na nossa montagem, tá? Agora a gente não vai conseguir ver nada aqui, professor, na parte de trás, então tanto faz montar desse jeito ou desse jeito, tanto faz, tá? A gente vai pegar o nosso conjuntinho, aqui que vai fazer o ponto de encosto aqui atrás, arruela e a nossa contraporca aqui. Podemos dar uma ajudinha aqui para ela, né? E agora a prensagem. Agora é a prensagem, professor. A gente vai vir aqui, mesmo procedimento, tá? Trava de um lado, catraqueia do outro. Catraqueia do outro. Aqui tem uma amplitude até maior aqui para poder fazer o procedimento aqui. Pergunta. Claro. Eu posso congelar esse rolamento? Não se deve trabalhar com temperaturas aqui. Então, nem aquecedor indutivo
e nem congelamento, Por professor. conta de quê? Por causa do circuito? Por causa do circuito e por conta de, muitas vezes o congelamento, ele tem umidade. Umidade com elementos metálicos não combinam. Tá. Ok? Posso contaminar o rolamento. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo que eu estou de luva, né? Não é só para não sujar minha mão, é para evitar de você ficar manuseando. A gente tem ácido úrico na mão, né? Quanto mais a gente manuseia o rolamento sem luva, né? Ele acaba contaminando aqui. Ou Muitas seja, vezes o pessoal, professor, desculpa te cortar, muitas vezes o pessoal fala assim, mas é difícil soltar o rolamento. É difícil soltar o rolamento porque ele não passou o lubrificante antes e porque ele manuseou demais. E aí depositou bastante ácido úrico aqui. O ácido úrico aqui dentro, ele acaba virando uma crosta muito grossa de ferrugem e dificulta a remoção do rolamento. ou seja, nem esquentar a manga, E nem congelar nem o rolamento. congelar esse tipo de rolamento Nem pensar. não pode ser Isso congelado. só se aplica para rolamentos industriais. Tá. Ok? Vamos lá? É um tipo de rolamento especial que tem esses Métodos de montagem. métodos de montagem devido ao que? Justamente esse sensor instalado no interior dele. O rolamento hoje ele já não é mais uma peça só mecânica, né? Tem muita eletrônica embarcada, né? Tem sensores, por exemplo, do ABS que controlam o câmbio, controla se o carro tem partida, assistente de partida em rampa, né? Então ele sabe se o carro está andando para trás, se o carro está andando para frente, tudo graças a esse sensor aqui, tá? Então é extremamente importante tomar bastante cuidado nessas etapas, né, de montagem aqui. Já está chegando no final. Para encostar. O encosto aqui ele tem que ser bem importante, né? Porque eu vou ter que abrir espaço para colocar o anel elástico aqui, né? Aqui. Já é o suficiente. Tá? Ele encostou bem aqui. E a gente então vai liberar o rolamento. Ok? Vamos acelerar? Vamos. Aqui, professor, a gente já consegue então perceber, né, que a gente tem esse espaço aqui, ó, bastante importante para a gente instalar o nosso anel elástico, tá? Vamos utilizar a nossa ferramenta que a gente já fez a remoção do anel elástico, tá? Vamos colocar nos dois furinhos aqui. Vamos fechar a ferramenta. Muito mais fácil, né, professor? Sem machucar o dedo, né? Sem escapar. Sem escapar. Pronto, de uma maneira segura e rápida, sem usar a força da minha mão. Ferramenta faz a força sem precisar da força da minha mão. Beleza, pessoal? Agora o que nós vamos fazer? A última etapa, então, aqui seria a montagem do cubo de roda. Com essa ferramenta eu consigo montar o cubo de roda também, tá? Então, o cubo aqui já aplicado uma camada de graxa, deposicionar ele desse jeito aqui e vou montar o meu conjunto dessa maneira aqui agora, tá? Então, para fazer força, né? Aqui a gente vai ter que trocar de novo aqui a nossa bolacha, que ela entra aqui dentro do rolamento. Então, deixa eu só... E eu tenho espaço para fazer isso com a manga no carro. Nessa posição, sim. Eu tenho que remover o semi-eixo. Exatamente. Para abrir esse espaço, só para entrar a porca aqui, sem maiores problemas, tá? Ó, espacinho bem pequeno. Perfeito. Ok? Entre esse copo. Entre esse copo, é ele que vai empurrar o cubo no lugar. Tampa, arruela e porca. E porca.
Nada de martelo. Nada de martelo, professor. Martelo a gente vai deixar para outras coisas aí, né? Beleza? Então a galera do martelo aí vai ficar sem emprego agora, né? Mas nem uma marteladinha. Não, professor. Martelo, não precisa. A gente vai usar a ferramenta mais poderosa que a gente conhece, ó. Aqui, ó, a cabeça. Só para dar um encosto. Não precisa. Não é necessário. Martelo a gente usa no prego. No prego. Algum problema em usar uma parafusadeira elétrica com soquete longo? Não, sem problema. Aqui sem problema nenhum. Pode utilizar sem problema. A gente está falando tanto em agilidade do mecânico, né? Se ele puder utilizar a ferramenta elétrica, nesse caso ele pode sim usar, sem problema. O encosto aqui é importante para garantir que não vamos ter folga nenhuma no conjunto aqui depois de montado, ok? Montado. Professor, aqui já está finalizado então o processo. Agora seria mais a parte da colocação então, né, das peças que acabaram sendo tiradas, então a roda, a própria homocinética, no caso do rolamento dianteiro, né? A inspeção também é extremamente importante, né? Você inspecionar todas as peças que fizeram parte da montagem, tá? E uma inspeção rápida é se tem folga nesse sentido. Não é para ter nenhuma folga nesse sentido. Isso garante que o conjunto foi montado com segurança. Posso passar um relógio comparador aí para dar uma checada? Pode passar um relógio comparador, uma base magnética aqui no relógio comparador, girar para garantir que está tudo certinho e pode montar a roda do carro, descer e dar uma volta no quarteirão, vocês vão sentir o rolamento NTN-SNR rodando luzinha no carro de vocês. Perfeito. Essa ferramenta já está disponível para o mecânico? Sim, já está disponível no mecânico. Consulta o nosso site ntn.com.br, encontre um distribuidor autorizado e faça a cotação da ferramenta. Perfeito. Rafael, muito obrigado. Prazer, professor. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Fica aí a dica de um serviço mais rápido, mais limpo e mais bem feito. Obrigado, pessoal. Até a próxima.